E aí pessoal, tudo bem? O pão que nós vamos fazer hoje é a ciabatta, um pão de origem italiana desenvolvido em 1982 por Arnaldo Cavallari. Disse a história que esse pão foi desenvolvido para competir com as baguetes francesas que estavam se tornando cada vez mais populares naquela época. A ciabatta é um pão de alta hidratação, então ele tem os desafios de se trabalhar com uma massa mais hidratada, mais líquida. Naturalmente, a gente vai precisar utilizar uma farinha mais forte, preferencialmente uma farinha de pão. Porém, se você não tem acesso a uma farinha de pão, você pode utilizar uma farinha comum e reduzir a quantidade de água que você incorpora na massa. Porém, com a farinha de pão, é possível incorporar mais água e obter alvéolos maiores na massa. Para essa receita, nós vamos usar 450 gramas de água, 10 gramas de sal, 2,5 gramas de fermento biológico seco, 515 gramas de farinha, preferencialmente farinha de pão, e 20 gramas de azeite. No vídeo vocês vão me ver trabalhando com metade desses ingredientes, porque eu estou fazendo meia receita. Uma receita completa gera 2 baguetes de tamanho médio, de aproximadamente 20 a 21 centímetros cada. Como eu estou fazendo meia receita, eu vou fazer um baguete só. A gente começa a receita fazendo a ativação do fermento. Então você vai misturar 20 gramas de água com 2,5 gramas de fermento. E nesse momento a gente aguarda 10 minutos. Paralelo a isso, nós vamos fazer a autólise da farinha do pão. Então, o ideal é a gente misturar 380 gramas de água com 515 gramas de farinha. Repare que eu não misturei toda a água restante. Eu deixei 50 gramas de água reservadas para que sejam adicionadas à massa do pão conforme a necessidade, porque nem toda a massa vai absorver a mesma quantidade de água. E dependendo da umidade ambiente, a mesma farinha pode absorver mais ou menos água. Após a autólise, que vai demorar cerca de 30 minutos, nós vamos misturar o fermento ativado, o sal e a massa autolisada e sovar na máquina por cerca de 20 minutos em velocidade média, sendo que nos 5 minutos finais nós adicionamos o azeite. Ao final da sova, você terá uma massa muito mole, porém coesa, com um glúten bem desenvolvido. Se ela não estiver mole, você vai adicionar aos poucos e ir misturando aqueles 50 gramas de água que nós reservamos da medida inicial, sovando até incorporar. Caso sua massa já esteja mole o suficiente, conforme nós descrevemos e você pode ver no vídeo, não será necessário adicionar nenhuma água. O próximo passo é colocar em um bowl untado com azeite a massa que nós acabamos de sovar e deixar ela fermentando a 21 graus Celsius por 2 horas e meia, sendo que de 30 em 30 minutos nós realizaremos a dobra em 4 cantos, conforme eu demonstro no vídeo. A dobra em 4 cantos consiste em pegar uma extremidade da massa e levar a outra, repetindo isso nos 4 cantos da massa. Depois de adequadamente fermentada e realizadas as dobras da massa, é hora de despejar a mesma sobre uma superfície enfarinhada e enfarinhar também o lado virado para cima. Com a massa completamente enfarinhada, nós vamos cortá-la em retângulos e transferir para uma forma. Para obter uma forma mais regular, eu optei aqui por não cortar a massa, mas sim moldá-la a uma forma de pão. Assim eu consigo um formato ideal para um sanduíche retangular. Nesse momento, nós vamos começar a realizar a segunda fermentação, que vai durar de 1 hora e meia a 2 horas a 21 graus Celsius. Essa segunda fermentação deve ser feita recoberta sobre um pano úmido. Para assar, nós temos 2 opções. Para aquelas pessoas que dispõem de um forno combinado, ou seja, um forno capaz de entregar umidade em seu interior,
Nós vamos assar a 230 graus Celsius com 90% de umidade por 20 minutos, utilizando um spray de água no início. Mas em um forno comum, nós vamos assar da seguinte maneira. Você vai pré-aquecer o forno a 250 graus Celsius por 40 minutos, depois assar o pão na assadeira a 230 graus Celsius, tampado por 25 a 30 minutos e depois destampado por mais 10 minutos. É interessante colocar uma pedrinha de gelo dentro da assadeira antes de tampá-la quando você vai começar a assar, porque assim você consegue gerar umidade durante a fase que o pão está coberto. Uma vez que o pão esteja assado, nós vamos esfriar antes de cortá-lo e servir. E aí está a nossa ciabatta, uma casca crocante, um miolo extremamente macio e alvéolos bem formados. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, deixem os seus comentários dizendo quais próximas receitas vocês querem no canal e compartilhem com seus amigos. Abraço pessoal, até mais!